Os estados coloniais, por definição, têm como seu principal instrumento de dominação a violência extrema. Nas sociedades democrático-liberais tradicionais, nos estados democráticos burgueses, que não são estados coloniais, existem instrumentos para além da violência. Existem instrumentos de convencimento. Os estados capitalistas são capazes de convencer uma parte importante da classe trabalhadora de que o capitalismo lhes pode ser benéfico. Que com esforço, com estudo e com alguma sorte, um filho da classe trabalhadora pode se transformar em empresário e mudar de classe social. Uma grande parte da classe trabalhadora, inclusive, acredita nesse tipo de discurso. Os estados coloniais não têm esse tipo de instrumento, porque é muito difícil, para não dizer absolutamente inviável, convencer os povos a viverem o estatuto colonial sem quaisquer direitos, sequer os direitos de sonhar em que sua vida possa ser diferente. E, portanto, os estados coloniais, caracterizadamente, têm como seus instrumentos de dominação as ferramentas da violência extrema. E a violência extrema nos estados coloniais tendem ao genocídio. E essa violência extrema dos estados coloniais só pode ser historicamente respondida com a violência dos povos colonizados. Nenhum estado colonial deixou de sê-lo pacificamente. Todos os estados coloniais, quando abandonaram a sua condição de estados coloniais sobre determinado território, o fizeram a partir da resistência armada dos povos colonizados. É um elemento histórico muito importante a levarmos em conta. E precisamos desses elementos, tanto do ponto de vista do direito, quanto do ponto de vista da história, para que desmontemos a teoria dos dois demônios. Não há dois demônios no mundo. Há uma situação muito simples na Palestina, embora o processo seja complexo. Que situação muito simples é essa? A luta de um povo colonizado contra um Estado colonial. Pode haver alguma dúvida sobre qual é o lado certo da história numa situação desse tipo? É a situação mais simples que pode haver para qualquer homem ou mulher de esquerda, progressista, humanista. Repúdio total, absoluto, incondicional ao colonialismo. Não há dúvidas sobre qual é o lado certo da história e sobre como devemos ser solidários ao povo que está do lado certo da história. A única possibilidade real de solidariedade é a solidariedade incondicional e irrestrita ao povo palestino e às suas organizações. Concordemos ou não com essas organizações. Não é isso que está em casa. Não cabe a nós decidirmos quais seriam as boas e quais seriam as más organizações do povo palestino. Porque a luta que se trava é entre todas as organizações do povo colonizado que luta contra o colonialismo e esse Estado colonial que recorre à violência extrema e ao genocídio contra o povo palestino. Se essa é a realidade imediata, aquela realidade posterior ao 7 de outubro, vamos abordar um processo mais longevo. Como é que nós chegamos a essa situação? Para muitos analistas dos grandes meios de comunicação
situação do mundo, o que nós temos é uma guerra religiosa. Para outros, uma guerra entre povos. Para outros, uma disputa política que infelizmente se tornou uma disputa entre extremos e uma disputa violenta. Essas teses, a meu ver, são falaciosas, são falsas, não correspondem aos fatos históricos. Para começo de conversa, porque nunca houve disputa religiosa antes do final do século XIX, início do século XX, nunca houve uma disputa religiosa estrutural entre o islamismo e o judaísmo. Ao contrário, durante o longo período de perseguição aos judeus, especialmente na Europa, a expressão religiosa desse confronto era entre o cristianismo e o judaísmo. E o islamismo, do ponto de vista religioso, foi quem abraçou os judeus na sua perseguição, a perseguição que sofriam os cristãos das duas variáveis do cristianismo, a católica e a protestante. Os judeus expulsos da Europa para o norte da África e para os territórios árabes do então Império Otomano foram acolhidos pela religião muçulmana, inclusive da Palestina. São inúmeros os relatos da Palestina pré-século XX sobre a harmonia, a convivência entre judeus e muçulmanos, entre judeus e árabes palestinos. Não havia disputa religiosa, embora pudesse evidentemente haver conflitos esporádicos, não havia disputa entre os povos, havia uma convivência harmônica, porque todos eram palestinos, os judeus, muçulmanos, cristãos, todos os cidadãos da Palestina eram palestinos, e todos viviam primeiro sob a tutela colonial do Império Otomano, contra o qual lutavam, e em seguida contra a tutela do Império